Fala aí, gurizada! Tudo bem com vocês? Tô passando aqui para gravar esse vídeo, uma dica sobre um assunto muito importante que pode vir a aparecer na prova do Enem. Iluminismo. Certamente você já se deparou com esse assunto, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Ele aparece e costuma ser recorrente em provas e professores costumam falar muito sobre ele. Eu diria tranquilamente para vocês que as bases filosóficas do nosso mundo contemporâneo estão no iluminismo. Foi ali que iniciou muitas das bandeiras que hoje são levantadas, ou como costumam dizer, das pautas da agenda, né, do mundo contemporâneo. Direitos humanos, liberdades individuais, liberdade de propriedade, liberdade religiosa, liberdade de manifestação. Ou seja, o que o iluminismo traz é o grande fervor de uma época, o fim do Estado absolutista, o fim dessa sociedade moderna que estava sendo sepultada. E a gente encontra, né, no movimento iluminista, que é encabeçado pelos filósofos, né, e não é só os filósofos franceses. Normalmente o iluminismo é um movimento que ele está associado muito com a França, por causa dos pensadores que a gente vai falar logo ali. Mas o iluminismo, assim como, por exemplo, o Renascimento, ele é um movimento que ele se espalha pela Europa. Não é possível tu dizer que o iluminismo é somente um movimento de um determinado país. O Renascimento, se eu fazer um comparativo, o Renascimento pode ser encontrado, grandes nomes do Renascimento, por toda a Europa. E o iluminismo também, né? Tu vai encontrar na Inglaterra, tu vai encontrar na França, tu vai encontrar na Alemanha. Então é um movimento que ele é da época, ele é do período. Ele é o que o Hegel chama na filosofia de Zeitgeist, ou seja, o iluminismo é o Zeitgeist da época, que vai ser adotado pela burguesia, porque a burguesia não queria mais viver, né, sob o sistema absolutista, principalmente porque o que a burguesia quer sempre? Comércio, né? Ela almejava maior liberdade financeira, e isso não era possível dentro de um Estado absolutista. Então, o primeiro movimento histórico que a gente encontra a aplicação das ideias iluministas é na independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos é o primeiro movimento organizado que coloca em prática as ideias filosóficas. Então, na Carta, né, de Independência dos Estados Unidos, publicada em 1776, encontram-se, por exemplo, ideias que vão ser, dali para frente, tá, utilizadas por todos os outros movimentos liberais do mundo. Então, logo ali, né, uma década depois, a independência dos Estados Unidos, 76, a Declaração, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão da França é de 1789. Então, ou seja, a gente percebe que esses movimentos estão conectados e vão ser extremamente importantes para o que vai vir adiante. Porque a gente vai encontrar, né, os próprios lemas da Revolução Francesa, por exemplo, né, liberdade, fraternidade, igualdade, são bandeiras defendidas por qualquer movimento de caráter progressista do mundo hoje. Então, aí encontra-se, né, o grande filé mignon da coisa. Quando a gente costuma dizer onde é que estão as bases, por exemplo, onde é que a gente tem uma mudança importante de mentalidade. Ou seja, a gente muda a mentalidade da época, por isso que talvez na história ainda se utilize essa divisão, né, de idade contemporânea, embora muitos professores, historiadores tenham fortes críticas a esse tipo de divisão,
é importante ressaltar, porque ali é que se encontra, por exemplo, o espírito da época que a gente vive, como diria Hegel. E então, depois, né, da independência, da Carta de Independência dos Estados Unidos e da consolidação da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, esse movimento liberal, ele vai se espalhar pelo mundo inteiro. Você vai chegar na América colonial espanhola, tá? Vai chegar no Brasil, como a gente falou no vídeo anterior, com a Inconfidência Mineira, baiana, um século depois, quase um século depois, a Revolução Farroupilha também tinha caráter liberal, entendeu? Então você vai ver esse movimento acontecendo em diversos momentos espalhados pelo mundo, ou seja, ali está se consolidando uma nova, né, agenda global, política global. Tá? E o iluminismo como um movimento filosófico, ele é muito importante. Por quê? Né? Aquilo que sempre os alunos costumam perguntar, assim, tipo, como é que a filosofia é aplicada, qual é a diferença de filosofia, história, sociologia? Ou seja, cara, o movimento filosófico é um movimento de ideias. Tu tem as ideias pairando no ar, entendeu? Tu tem esses pensadores, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, esses caras todos estavam escrevendo, John Locke, sabe? E essas ideias, eles de certa forma aspiravam mais ou menos as mesmas coisas. As pessoas no mesmo período, né, quando vivem no mesmo período, elas se defrontam com os mesmos problemas, com a mesma realidade, né? Ou seja, o mesmo contexto histórico, social, político, econômico. Então, ou seja, o que ali se manifestava? O desgaste do Estado absolutista, a impossibilidade de continuar vivendo sob aquele regime, que já não mais condizia com os padrões da época, a ascensão total da burguesia como classe econômica dominante, mas que ainda precisava, né, romper com o Estado absolutista para aí sim tomar as rédeas do Estado e criar suas próprias leis, criar o seu próprio Estado dentro, né? Ou seja, uma constituição burguesa. Então, ou seja, esses ideais, principalmente os ideais de igualdade jurídica, de autonomia, a liberdade religiosa, tudo isso já se manifestava nos escritos desses autores. Tá? Então, ou seja, é com esses pensadores que, principalmente a burguesia vai abraçar essas ideias. A gente vai ter a burguesia, por exemplo, ou na burguesia, melhor dizendo, o grande vetor de transformação, né? Porque não adianta só ter a ideia se não tem quem as abrace. Então, ou seja, quando a burguesia começa a abraçar a ideia do iluminismo, começa a comprar aquilo como uma possibilidade real, eficaz de mudança e começa a aplicar aquilo, aí sim é que o mundo começa a se transformar, ou seja, a realidade começa a se transformar e ao mudar a realidade, tu começa a mudar também o mundo. Então, ou seja, esse é um movimento em que a filosofia vem primeiro e depois ela movimenta a história. Tá? Então, ou seja, até hoje a gente encontra, né, todos essas ideias ainda perdurando dentro da nossa sociedade. As cartas, né, são muito importantes. A Carta de Independência dos Estados Unidos, ali se encontra muita coisa bacana, entendeu? E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França também, as duas estão disponíveis na internet, você pode encontrar ali elas, fazer as pesquisas e tu vai ver que ali está o embrião desse mundo que a gente vive hoje. Bom, outra coisa importante para falar também é a questão dos pensadores. Tá? Montesquieu talvez seja o pensador assim, mais visualizado dentro de tudo, né? No sentido de que ele é o cara que defende esse novo Estado que irá surgir com a dissolução do Estado absolutista. Ele enxerga esse Estado com a divisão dos três poderes. E hoje, no mundo, qualquer democracia que a gente tem, uma democracia verdadeira, né? Não é essas falsas democracias, mas uma democracia verdadeira, eficaz,
ela está baseada na divisão dos poderes, ou seja, a autonomia dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, ou seja, poderes independentes, trabalhando de forma independente, um fiscalizando o outro. E, dentro do sistema de pesos e contrapesos, ou seja, nenhum poder pode se sobrepor ao outro. É a balança. Ou seja, aonde um poder se sobrepõe ao outro, acabou. Desequilibra o Estado e aí a gente tem problemas. O Montesquieu também tinha uma visão da história, tá? Uma visão interessante sobre a história. A ideia do Montesquieu era que existia uma ordem, né, dentro da história, e os eventos históricos eles não aconteciam por acaso, né? Essa ordem dos eventos ela podia ser observada nos fenômenos históricos, ou seja, então ele enxergava a história como uma ferramenta evolutiva da sociedade. E todos os iluministas vão dar um valor muito grande para a história. Vão enxergar a história como talvez o componente, né, a disciplina-chave para te entender o mundo. Depois disso a gente tem o Voltaire. Né? O Voltaire que é um cara super interessante, super conhecido, né, que tem várias obras que são muito lidas. E o Voltaire se destaca dentro desse contexto por ser um literário, por ser um cara que trabalhou também dentro da corte da França e também por ser um grande crítico da Igreja Católica e ao mesmo tempo que ele era crítico da Igreja Católica, ele era um defensor da liberdade religiosa. Então o Voltaire era um pensador muito interessante porque ele usa muita ironia nos textos dele, também na visão da história dele, acreditava que os estudos deveriam se apoiar nas ações dos homens e nas relações entre os eventos, né? E o Voltaire tira um pouco dessa visão, acreditando assim que a história era movimentada por grandes homens, grandes acontecimentos. Ele acreditava que sim, para entender a história a gente tinha que observar as pequenas, né, ações, as relações entre os eventos propriamente dito. E aí sim a gente vê o Rousseau, que é, né, um grande pensador desse período do Iluminismo. O Rousseau, que é aquele cara que tem, né, aquela famosa frase do homem nasce bom e a sociedade o corrompe, que tem que ser bem utilizada e explicada essa frase, né? Porque essa frase do Rousseau, ela tem tudo a ver com o pensamento que o Rousseau tem em relação ao progresso material da sociedade. O Rousseau, ele não é um entusiasta do progresso da humanidade, ou seja, esse progresso material, tá? Ele acredita que esse progresso material conduziu o homem para coisas ruins, né? Ou seja, como a própria desigualdade que surge, porque ele acreditava, né, naquela ideia do estado de natureza, ou seja, muito próximo do que a gente conhece como os índios, como viviam aqui, né? Ou seja, aquela ideia de que todos viviam na mesma terra, que não existia propriedade, etc. E tal. E o Rousseau vai pegando essa ideia e mostrando como isso afastou o homem da sua essência. Então, ou seja, ele acaba vendo uma visão bem crítica em relação a esse progresso, embora seja um iluminista, embora acredite, né, que estejam vivendo dentro de um progresso, né, científico e que na ciência é que vai acontecer a grande resolução dos problemas. Por fim, um outro iluminista também muito importante dentro da filosofia, e aí sim saindo desse eixo da França, indo ali para o lado, né, que é o Kant, que é um alemão, um prussiano da época, tá? E o Kant é o maior representante do iluminismo alemão. O Kant propriamente é um pensador que está mais no campo, sim, da filosofia, pelas suas propostas, mas é importante aqui porque ele representa, né, esse iluminismo fora do eixo Inglaterra-França, e também, assim, qual que é a grande sacada dele, né? A autonomia da razão, ou seja, ele pode ser visto como um iluminista, sim, pelo tempo que viveu e por
dedicar muito, né, das suas obras e dos seus escritos para a valorização da razão, da subjetividade, e dizer sim que o Kant tem essa ideia, né, de que estava assim vivendo, o homem estava alcançando pelo iluminismo a sua maioridade, ou seja, ele considerava o ápice da evolução humana, ou seja, quando a ciência, quando a razão realmente ganhou autonomia e passou a ser a protagonista nas explicações dos fenômenos da natureza e também né, de ordem espiritual, religiosa, metafísica, etc. e tal. Tá bem, gente? Eu espero ter ajudado vocês na explicação e espero que vocês gostem do vídeo e que seja útil nos estudos de vocês. Um forte abraço, muito obrigado. Se gostou, dá um like aí, aproveita, curte o canal, que é para vocês aí, gurizada, que vai fazer o Enem. Um forte abraço, valeu!